Fala aí, galera ligada no canal, prontos para mais uma aula de português? Então, nosso vídeo de hoje vai falar sobre algumas dicas para vocês não errarem mais o uso dos pronomes demonstrativos. Sabe, para vocês não precisarem mais ficar pensando quando que eu vou usar este, quando que eu uso esse, quando eu uso aquele. Então eu vou passar de uma maneira bem objetiva para a gente conseguir entender e não errar mais esse tipo de uso dos pronomes demonstrativos, ok? Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos depois da vinheta. Beleza? Então, vou explicar rapidamente aqui como que eu uso a questão dos pronomes demonstrativos, certo? Não é nada muito complicado, não. É só a gente pensar que nós temos, basicamente, 6, né? Divididos nas 3 pessoas. Temos o este e o isto para a primeira pessoa, o esse e o isso para a segunda pessoa e o aquele e o aquilo para a terceira pessoa. Mas o que significa isso na prática? Significa o seguinte: quando eu uso o este ou isto, quando eu posso fazer referência ao aqui. Então, este, isto, aqui. Beleza? Por exemplo, este celular aqui está comigo. Por quê? Eu sou quem fala. Então, o referencial é sempre o falante. E assim, eu vou fazer o seguinte. Eu digo, esse celular aí com você, então eu já joguei para a segunda pessoa, porque eu estou falando com você. Então, isso e esse servem para a segunda pessoa. Agora, se eu estiver falando com você sobre um outro celular, eu vou dizer aquele celular ali na rua. Então, eu vou ter isto e este, podendo fazer referência ao aqui, isso e esse, podendo fazer referência ao aí, e o aquele e o aquilo, podendo fazer referência a ali ou lá. Simples assim. Isso para objetos. Mas aí tem outros usos também dos pronomes demonstrativos, como, por exemplo, referência discursiva, referência a coisas que são ditas dentro do texto. A lógica é basicamente a mesma. Por quê? Porque quando eu digo isto ou este, eu faço referência a alguma coisa que ainda será dita, ou seja, que será dita imediatamente, ou seja, perto de mim. Por exemplo, o problema do brasileiro é este: falta de empatia. Percebe que o este está fazendo uma ligação com a falta de empatia, que ainda vai ser dita? Então, essa é a lógica do uso. Já quando eu uso isso ou esse? Quando eu falo de alguma coisa que já foi dita. Por exemplo, falta de empatia. Esse é o problema do brasileiro. Então, esse está fazendo referência à falta de empatia que já foi dita antes. Agora vocês me perguntam, e o aquele e o aquilo? É quando eu falo de alguma coisa em outro ponto do texto. Por exemplo, como já disse, aquele é o problema do brasileiro. E aí eu estou falando, mantendo a lógica da empatia, eu estou fazendo o aquele como referência a alguma coisa que foi dita em um outro ponto. Então é muito simples. O este vai fazer referência ao que vai ser dito, o esse a alguma coisa que já foi dita, e o aquele é alguma coisa que está em outro ponto do texto. Simples e objetivo. Não dá para errar mais. E para tempo verbal, para tempo, né, para linha de tempo, para fazer referência a tempo, a lógica é mais ou menos a mesma. A lógica é sempre a mesma. Certo? Quando que eu vou usar este para fazer referência a um momento específico? Quando eu falo do momento de agora ou para alguma coisa que vai ser num futuro próximo, certo? Por exemplo, este ano está perdido. Eu estou falando do ano de 2020, que está com toda essa situação, então eu estou considerando o momento atual. Agora, o isso e o esse eu vou falar de alguma coisa que já passou. Esses últimos meses foram perdidos. Ou seja, esses últimos meses que já passaram foram perdidos. Certo? Já aquele ou aquilo eu vou usar para um outro momento. Aquele ano foi complicado. Não é nem esse de que eu estou falando, nem um imediatamente anterior. Eu estou falando de um outro momento, de um outro ano.
Nada de tão complicado. E agora nós temos o bônus. E qual é esse bônus? Vocês já perceberam que o "o", às vezes, faz a mesma referência que a feita pelo pronome aquele ou aquilo? Pois é, muitas vezes isso passa batido e a gente nem percebe, certo? Mas o "o" ele não vai ser só artigo ou só pronome oblíquo, átomo. Ele vai funcionar também como pronome demonstrativo, substituindo aquele. Vou dar um exemplo aqui. Disse aquilo para os que não levaram o momento a sério. Então eu poderia substituir disse aquilo para aqueles que não levaram o momento a sério. Ia ficar esquisito, disse aquilo para aqueles. Não ia? Sim. Então eu preferi usar o "os" para fazer exatamente essa mesma referência. Certo? Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado tranquilo. Agora vocês não têm mais por que errar a questão dos pronomes demonstrativos. Beleza? Então eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!